Graça e paz. Que bom ter a alegria de mais uma vez poder partilhar com você das Escrituras, que são a revelação de Deus para o meu, para o seu, para o nosso coração. Hebreus 11:31 diz que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe, a nossa personagem de hoje, era ancestral do rei Davi e foi um claro exemplo de fé. Viveu cerca de 1400 a.C. e seu nome significa insolência. Acampado nas planícies de Moabe, Josué e os israelitas esperam uma direção de Deus para conquistar a terra prometida. Josué envia 2 espias para observar especialmente a grande cidade de Jericó e preparar uma estratégia de invasão. E os espias então vão a um lugar frequentado por viajantes e estrangeiros, a casa da prostituta Raabe. As autoridades ficam sabendo da presença dos espias, dos estrangeiros, e vão até a casa de Raabe, mas ela os esconde e depois de despistar as autoridades locais, ela demonstra sua fé no Deus de Israel quando pede aos espias que poupem sua casa quando forem destruir a cidade. Ela os ajuda a escapar para fora da cidade e também os instrui sobre qual caminho tomar na saída, para que não fossem capturados. Quando cai a cidade de Jericó, Raabe e sua família são poupados e posteriormente se misturam à nação israelita. Raabe é citada como a ancestral distante do rei Davi, entrando na linhagem do Messias, Jesus Cristo. Em Josué, Raabe é mencionada 3 vezes como meretriz, construindo uma imagem de infidelidade, sem fundamentos e desprezível perante a sociedade. Esta era a imagem que a sociedade tinha de Raabe. Como parte de seu ofício, tinha um lugar onde se hospedavam estrangeiros que provavelmente, neste contato com os estrangeiros, Raabe já tinha ouvido as histórias da peregrinação de Israel e das vitórias que Deus lhe havia proporcionado na caminhada. E, neste lugar, onde essas histórias foram contadas por estrangeiros que ali hospedavam, os espias também decidiram se hospedar, para observar a cidade sem serem notados. Mas há indicações de que, de alguma maneira, eles foram vistos entrando na casa de Raabe. Raabe vivia um dilema pessoal que transitava entre revelar a presença dos espias e ser heroína na sua cidade, na sua terra, ou escondê-los e ser achada, tratada como traidora e assim pagar com a sua vida. Mas a decisão que ela toma mostra que ela acreditou nas histórias sobre o Deus de Israel e de que suas mãos derrubariam a fortaleza de Jericó. Sabendo que a cidade seria invadida, Raabe pede que sua casa seja preservada e recebe uma promessa por parte dos espias com a exigência que sua presença e missão não fossem reveladas. E ela os ajuda com uma corda que dá acesso ao lado de fora da cidade. Raabe é orientada pelos espias a colocar uma fita vermelha em sua janela e reunir sua família antes do início da batalha, o que faz com total confiança na aliança recém-formada com aqueles que ela havia acabado de acolher. Após 40 anos de expectativa, Israel está prestes a entrar na terra prometida. Deus abre o Jordão em época de cheia e 40.000 homens atravessam em terra seca. O plano de Deus é simples: marchar em redor da cidade uma vez por dia durante 7 dias. No 7º dia, marchar 7 vezes e na 7ª volta
tocar 7 trombetas, os soldados gritarem, e assim as muralhas ruiriam. Josué e seus homens assim fizeram. As muralhas caíram, a cidade foi invadida e destruída por completo, exceto Raabe e sua casa, que foram preservados em segurança. Daqui por diante, a história toma outro rumo. Com fé no Deus de Israel, Raabe abre mão de seu país, sua profissão pecaminosa, seu passado questionável e recebe um novo país, uma nova vida e, junto com sua casa, um novo recomeço. Raabe foi retirada do pecado, da idolatria e colocada entre os santos na genealogia do Salvador, representando o que acontece quando alguém coloca sua fé no Deus Todo-Poderoso. Ela foi idólatra, prostituta, porém, na perspectiva divina, vemos uma mulher com temor diante de Deus, que se prontificou a receber e proteger os espias. A Bíblia diz que isto foi um ato claro de demonstração de sua fé. Ela se tornou parte da genealogia do maior rei da história de Israel, Davi, e ainda do rei do mundo, Jesus Cristo. Quais são as lições da vida de Raabe? Uma delas é que o poder salvador de Deus não exclui nem mesmo os piores pecadores. Você já considerou alguém desprezível demais para ser alcançado pelo Senhor? Já pensou, fulano não merece a salvação, cicrano não merece a salvação? Raabe poderia muito bem ser vista sob essa ótica. Contudo, nem ela, nem qualquer outro pecador estão fora do alcance do braço amoroso e salvador do nosso Deus. Não desista. Mesmo que pareça não haver esperança, o Senhor não desistiu de Raabe. Raabe também nos ensina que a fé tem um poder transformador. Raabe ouviu histórias de como Deus havia abrido caminho para Israel em meio ao Mar Vermelho. E as nações inimigas e os personagens dessa história estão dentro dos muros de sua cidade. Ela acreditava no poder do Deus de Israel. E ela fez uma escolha mesmo contra seu próprio povo. Você reconhece a Jesus como rei da sua vida? Confia nele para salvá-lo? Confia nele para libertá-lo, para cuidar de você? Se ele pode transformar a vida de alguém como a infiel Raabe, ele pode nos transformar também. Raabe também nos ensina que é preciso se preocupar com o que Deus pode fazer na vida dos outros. Raabe recebeu a promessa que inclui toda a sua família. Embora não saibamos como, por questão de ser uma prostituta, nós não sabemos como era seu contexto e convívio com a sua casa, mas seu coração transformado se preocupou com o destino de sua parentela. Não se esqueça que antes de conhecer a Cristo Jesus, eu e você também não tínhamos uma linda história. Raabe não esqueceu e não queria que sua família morresse sem conhecer o Deus único e verdadeiro. Vamos confiar no Senhor. Ele há de nos livrar, há de nos guardar. Ele nos salvou. Mas o plano de Deus para a nossa vida também inclui a nossa casa. Que Deus te abençoe. Que você possa cantar como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo um tempo de salvação sobre a sua casa, em nome de Jesus.